Olá, queridos irmãos, é uma alegria para mim poder me dirigir a cada um de vocês em mais essa oportunidade, me dirigir também a todos aqueles que estão conectados conosco por meio deste canal e convidá-los a este tempo de adoração, de celebração, de proclamação do amor, das verdades eternas, o amor de Deus em Cristo Jesus. Para isto, eu quero convidar vocês, neste momento, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, a palavra de Deus nos chama a nos apresentar diante de Deus em adoração, oferecendo a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós vamos aceitar esse convite. É para isso que eu convido você, para entrarmos na presença de Deus em adoração, colocando a nossa vida no seu altar. E o altar significa renúncia, significa sacrifício, significa morte para nós mesmos, para vivermos para Deus. Fazendo esse convite a você, eu quero convidar você também para orarmos neste momento, consagrando esse tempo ao Senhor, para que o nosso sacrifício seja digno, sacrifício de adoração, de louvor, seja digno de ser aceito pelo Senhor. Oremos. Pai querido, te damos graças em mais esta oportunidade. Pedimos, ó Deus, que teu Espírito tenha plena liberdade de agir em nossos corações, santificando, ó Deus, a nossa adoração, para que seja digno de entrar na tua presença, Pai, e que seja agradável o nosso louvor. Consagramos esse tempo ao Senhor e pedimos que teu Espírito tenha plena liberdade de, enquanto adoramos e te louvamos, o teu Espírito trabalhe em nossos corações, preparando-nos, ó Deus, para logo mais recebermos a palavra do Senhor, palavra que traz vida para a nossa vida, palavra que é poderosa para transformar a realidade dos corações, palavra que nas palavras do salmista Davi diz: é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Venha, ó Deus, receber o louvor do teu povo e venha operar em nossos corações. É a nossa, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos irmãos, e logo mais nós estaremos de volta para meditar na palavra de Deus. Que Deus abençoe esse tempo de celebração e receba o nosso louvor como oferta de gratidão, fruto de lábios que confessam o seu nome e de corações agradecidos pelo seu favor. Somos escolhidos dentre todos, sim, escolhidos para sermos seus. Somos escolhidos, separados e santos, para dar a glória somente a ti. Receba a glória, receba a honra, adoração e o louvor. Receba a glória.
sermos seus. Somos escolhidos, separados e santos, para dar a glória somente a ti. Receba a glória, receba a honra, a adoração e o louvor. Receba a glória, receba a honra, a adoração e o louvor. Somos escolhidos dentre todos, sim, escolhidos para sermos seus. Somos escolhidos, separados e santos, para dar a glória somente a ti. Receba a glória, receba a honra, a adoração e o louvor. Receba a glória, receba a honra, a adoração e o louvor. Receba a glória, receba a honra, a adoração e o louvor. Receba a glória, receba a honra. Nós te adoramos, te exaltamos, te adoramos, ó Senhor. Tem crente feliz aí? Sai do chão! Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores. Sai! Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Já se ouve os gritos, Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Contudo, tu és entronizado entre os louvores do seu povo. Quantos creem que Deus está aqui nessa noite? Vamos lá? Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, cantar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos
lugar pra minha alma descansar. Sem tuas mãos, perdido estou. Guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Ó Senhor, mais e mais e mais. Justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Olá, queridos irmãos e amigos, estamos de volta. Depois desse tempo maravilhoso de adoração, de celebração, de louvor, nós voltamos agora para meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você a voltar novamente no mesmo texto de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, para iniciarmos essa meditação na palavra do Senhor. Diz assim, mais uma vez, a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, como nós dissemos no início do culto, lendo esse texto, nós somos convidados a
pela palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo, a adoração, a um culto racional apresentado a Deus, a um culto de adoração, onde a nossa vida, simbolizada aqui pelo nosso corpo, seja apresentada diante de Deus de maneira santa, separada para o louvor da glória de Deus. Porque só assim podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero fazer menção nesse início de que nesse início de novembro do ano de 2020, nós estamos iniciando novamente, ou mais uma vez, a nossa campanha, o nosso desafio de fé, que temos já por anos realizado sempre nos 2 últimos meses do ano, novembro e dezembro, nos preparando para viver o novo ano que se aproxima. E esse desafio de fé nós temos dado o nome de Trazendo a Minha Causa ao Altar do Senhor. Querido, quando o apóstolo Paulo nos chama à adoração e diz que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu quero chamar a sua atenção para a figura do altar de Deus. Por isso nossa campanha diz, trazendo a minha causa ao altar do Senhor. E quando Paulo nos chama à adoração e oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, porque já não há mais lugar para os sacrifícios mortos, para mortes de animais, porque o sacrifício perfeito foi oferecido em Cristo Jesus e, portanto, já não há mais sacrifício. Mas o sacrifício simbólico aqui, ao qual Paulo nos chama de oferecer a nossa vida, tem o sentido de morrermos para nós mesmos e vivermos para Deus. E nesse sentido, quando Paulo diz que essa é a única forma de nós experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que forma através da adoração, através da oferta da nossa vida ao Senhor, através da renúncia de vivermos para nós mesmos e vivermos para Deus, eu quero lembrar que sendo essa a única condição de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu quero dizer que essa é a vontade de Deus para com a sua vida. E aqui eu quero ir a Jeremias 29:11, mais uma vez, para dizer aquilo que está lá profetizado pelo Senhor para a nossa vida. Diz Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ora, amados irmãos, então, a partir desse versículo, Jeremias 29:11, eu posso concluir que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, para a vida de todos aqueles que amam e buscam obedecer ao Senhor. E nesse sentido, no início da nossa campanha, que diz, trazendo a minha causa no altar do Senhor, que diz respeito ao desafio de planejarmos a nossa vida para o novo ano que se aproxima. O propósito do nosso desafio de fé é sempre esse, de nos chamar a atenção para a importância de adorarmos ao Senhor, de planejar a nossa vida, de sonharmos coisas para a nossa vida, mas, sobretudo, de trazer ao altar de Deus os nossos sonhos, os nossos planos, os anseios da nossa alma. Agora, amado, quando nós dizemos trazer a minha causa ao altar do Senhor, nós precisamos compreender a importância desta figura, qual seja o altar. E nesse sentido, eu quero convidar você a caminhar comigo muito rapidamente para entendermos que desde o início da criação do homem, o homem sempre se relacionou com Deus a partir da figura do altar. O altar é algo
extremamente importante, para não dizer indispensável, na nossa relação com Deus. Agora, nesse sentido, embora no Antigo Testamento Deus tenha dado exatamente a maneira, especialmente para Moisés, construir o altar no tabernáculo, medidas, formas, eu quero que você se fixe apenas na figura do altar, não na imagem, mas no simbolismo do altar, né? E aqui eu quero convidar você, para, à luz da palavra de Deus, confirmar aquilo que eu disse, que desde o início da humanidade, o homem tem se relacionado com Deus através da figura do altar. Ora, nós não podemos esquecer que lá no início da palavra de Deus, mas também expresso em Hebreus 11:4, está lá a figura do altar de Abel. O altar de Abel simbolizava um altar de adoração. Por isso, o sacrifício de Abel foi aceito por Deus. Um altar construído ou apresentado diante de Deus por meio do reconhecimento da soberania e da excelência de Deus através do sacrifício oferecido por Abel. Avançando mais um pouco, nós vemos em Gênesis, mais à frente, nós vemos o altar de Noé. Nós vemos também, um pouco mais à frente, o altar de Abraão. O altar de Noé significava o altar da gratidão. Noé tinha sido poupado, ele e sua família, do dilúvio. Foi a ação de Deus e atendendo à obediência de Noé, que faz com que ele e sua família sejam preservados das águas do dilúvio. O altar de Abraão, já mais à frente, ainda em Gênesis, no altar de Abraão, é o altar de fé. Abraão, vivendo em Ur dos Caldeus, convidado por Deus a sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra distante que Deus lhe daria. E pela fé, Abraão obedece ao Senhor, estabelece, edifica um altar, e ali oferece os seus sacrifícios. O altar de Abraão é um simbolismo da renúncia dos seus próprios planos para viver os planos de Deus, e isso pela fé. Abraão creu, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça. Avançando um pouco mais, nós vamos verificar ainda lá no Gênesis a figura do altar de Isaac. O altar de Isaac simbolizava o altar da superação. Isaac teve muitas dificuldades, muitas lutas na sua vida, mas perseverou, superou as adversidades e foi abençoado por Deus. Amados irmãos, e nós poderíamos citar N outros exemplos, mas eu quero chegar ao altar, ao último altar edificado no Calvário, através da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, naquele encontro tão especial de Jesus com a mulher samaritana, Jesus está no exercício do seu ministério, ministrando às comunidades de Israel, mas ele passa por Samaria, se encontra com a mulher samaritana, e nesse diálogo que você deve conhecer muito bem, chega um momento que ele é indagado pelo lugar da adoração, porque uns diziam que se adorava em Jerusalém, os samaritanos diziam que se adoravam ali nas terras que pertenceram a seu pai Jacó. E Jesus diz para aquela mulher, inaugurando um novo tempo, uma nova forma de adoração, e ele diz que viria o dia, e já era chegado, em que os verdadeiros adoradores do Pai, aos quais o Pai procurava, ou procura ainda hoje, o adorarão em espírito e em verdade.
Queridos irmãos, quando Jesus oferece-se em sacrifício lá no Calvário, ele estabelece em si mesmo um altar de adoração a Deus. Esse altar de adoração, a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, ele é estabelecido em nosso coração, porque é em nosso coração que nós adoramos ao Senhor. É em nosso coração que renunciamos a nós mesmos para assumir uma vida consagrada ao Senhor. Quando nós, nesse nosso desafio de fé, que estamos iniciando nesse início de novembro, dizemos que somos desafiados, melhor dizendo, a trazer os nossos sonhos, nossos projetos ao altar do Senhor, é porque nós entendemos que nós precisamos da direção de Deus para sermos bem-sucedidos nessa jornada. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo de número 11, se você quiser avançar, voltar um pouco na sua Bíblia aí, podemos acompanhar a leitura. Provérbios, capítulo 11, no versículo 14 diz, primeiro no capítulo 16 de Provérbios, o versículo 1 diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Meus amados, esse versículo está dizendo, e eu queria que você entendesse esse versículo mais do que pode, e é claro que a palavra de Deus diz pode, porque muitas vezes as pessoas não fazem plano nenhum, mas não é bom que seja assim. Na verdade, a palavra de Deus está dizendo que nós temos a liberdade e devemos planejar a nossa vida. Mas devemos planejar com a consciência de que a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. Essa é a razão porque nós somos desafiados a trazer a nossa causa ao altar do Senhor, a trazer os nossos planos à presença de Deus e pedir que Ele os examine. Lembra Jeremias 29:11, o que a palavra de Deus diz? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ora, meus amados irmãos, o que é um plano? Um plano é o estabelecimento de procedimentos para alcançarmos um fim que nós desejamos. Se o Senhor diz que Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz, e paz aqui simbolizando ordem, organização, tranquilidade, êxito, para nos levar a alcançar o que nós desejamos, pois então vamos buscar no altar do Senhor, conhecer esses planos de Deus para a nossa vida, para que sejamos bem-sucedidos na nossa jornada. Essa é a razão porque o nosso desafio de fé chama-se trazendo a minha causa no altar do Senhor. Somos desafiados nesse período, nesse desafio de fé, a planejar a nossa vida, a trazer diante de Deus o que nós desejamos para esse novo ano que se aproxima, sabendo que Ele tem a melhor orientação, a melhor direção para a nossa vida. E isso, irmãos, amigos, é tão importante que eu quero convidar você a caminhar em mais alguns textos de Provérbios. Agora sim, o capítulo 11, versículo 14 diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Não havendo sábia direção, cai o povo. Os planos ruem, fracassam, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Queridos, quando nós andamos por nós mesmos, nós corremos um sério risco de fracassar. Por isso é que nós, ao trazer a nossa causa ao altar do Senhor, nós estamos convidando o Senhor para esse momento de planejamento, para que bem planejado, sob a direção de Deus, tenhamos uma caminhada vitoriosa e alcancemos com êxito os nossos objetivos. Veja a importância de trazer a nossa causa no altar do Senhor.
Veja a importância de contarmos com a ajuda de Deus na execução dos nossos planos. Veja que, como caminhando por nós mesmos, o risco de fracasso é muito grande. Porque veja que em Provérbios, voltando a Provérbios 16, que nós lemos no início, ou citamos no início, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ora, o que a palavra está dizendo é que podemos ser facilmente enganados, porque todos os planos do nosso coração, aos nossos olhos, são os melhores. Por que será que nós temos dificuldade danada de reconhecer os nossos erros? Porque para nós nunca fazemos nada errado. Por isso que o salmista diz que é a palavra de Deus que nos faz compreender as nossas próprias faltas. E também a palavra de Deus, por intermédio de Jeremias, diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É por essa razão também que a palavra de Deus diz, quando o Senhor nos requer algo, Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Por que Deus diz: dá-me o teu coração? Para que Ele possa trabalhar no nosso coração e desfazer os enganos. Porque o versículo que eu acabei de ler que diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Quando nós apresentamos os nossos sonhos, planos e projetos diante de Deus, que aos nossos olhos parecem os melhores, Deus vai mais profundo e vê aonde estão os riscos, os enganos que nos levarão ao fracasso. Por isso nós não devemos ter medo de trazer o Senhor à nossa mesa de planejamento, porque Ele certamente nos ajudará a ter bom êxito no planejamento da nossa vida. Queridos irmãos, é nesse sentido que o altar do Senhor ganha um lugar de destaque nesse nosso desafio de fé. Devemos sonhar, devemos planejar, devemos buscar o melhor de Deus para a nossa vida, mas isso por meio de oração no altar do Senhor. Eu sei, queridos irmãos, que os dias presentes são desafiadores para nós, mas não são suficientes, ou não devemos permitir que eles sejam suficientes para roubar a nossa alegria, a nossa esperança de que amanhã, nos dias vindouros, nesse novo ano que se aproxima, Deus tem dias melhores para nós que amamos, para nós que buscamos o Senhor, para nós que confiamos no Senhor, para nós que buscamos conhecer os desígnios de Deus para a nossa vida, que são de paz, não de mal, para nos levar a alcançar o fim que desejamos. Quando nós planejamos, nós não planejamos ruínas para a nossa própria vida ou para a nossa família, para os nossos negócios, mas nem sempre nós temos bom êxito no nosso planejamento, porque muitas vezes planejamos mal, e ao planejar mal, o fazemos porque excluímos aquele que é o maravilhoso conselheiro, aquele que quer nos aconselhar nesse projeto de construção de uma vida bem-sucedida. Queridos irmãos, Jesus é o nosso altar, porque Ele habita no nosso coração e em nossa vida nós oferecemos os nossos sacrifícios a Ele. Nós oferecemos os nossos sacrifícios a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso é que nós convidamos você a caminhar conosco nesses dias que nos restam do ano de 2020, sem nos esquecermos que Deus ainda tem grandes coisas para realizar na nossa vida, neste ano que ainda não terminou, e que muitas coisas Deus ainda fará na minha, na sua, na nossa vida, e eu creio verdadeiramente nisto. Esse ano não terminará em fracasso
fracasso para a vida daqueles que amam e obedecem ao Senhor. Não, de maneira nenhuma, porque em meio ao deserto que nós estamos atravessando, Deus é poderoso para fazer arrebentar fontes. A palavra de Deus diz que o deserto e o ermo florescerá. Querido, alimente o seu coração de esperança e creia naquele que é o Senhor de todas as possibilidades. Se o mundo nos apresenta desesperança, impossibilidades, creia no Deus das possibilidades, porque Ele fará maravilhas na nossa vida ainda nesses dias que nos resta de 2020, para que adentremos em 2021 com o coração ainda mais cheio de esperança por aquilo que Ele há de fazer na vida daqueles que verdadeiramente creem e confiam nas fiéis promessas do Senhor. Por isso eu quero realmente animar o seu coração, para que você possa juntamente conosco buscar a esse Deus. Primeiramente, reúna sua família, faça o planejamento para esse ano de 2021, sonhe alto, sonhe grande, sonhe coisas maravilhosas para a sua vida, não ignore as dificuldades, mas não se deixe abater por elas, leve-as diante do Senhor, não se esqueça de que todo planejamento bem feito considera as possibilidades de dificuldades e problemas na execução do plano. Mas apresente também diante de Deus os seus temores, apresente também diante de Deus as inquietações da sua alma, porque Ele certamente há de revelar a você os seus pensamentos, os seus planos, os seus projetos, para que você possa ser bem-sucedido. Convide o Senhor para a sua mesa de planejamento. Coloque o Senhor na equipe de conselheiros para a sua vida. Troque ideias com pessoas que você ama e que você sabe que amam você, e juntamente com eles, buscando o Senhor nesse planejamento para 2021, você receberá certamente a direção de Deus para que você caminhe em triunfo nesse novo tempo. Não se esqueça o que diz o salmista Davi, lá no Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor, e porque Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. É Ele que nos conduz a pastos verdejantes, é Ele que nos leva a águas tranquilas, a água de descanso. Queridos, não nada traz mais satisfação na nossa vida do que um projeto bem sucedido, e quando nós adentramos no gozo do resultado desse projeto bem sucedido. É isso que Deus quer fazer comigo e com você neste ano de 2021. Traga a sua causa no altar do Senhor. Em todas as nossas reuniões, nós estaremos daqui até o dia 31 de dezembro. Encerramos o nosso desafio de fé, a nossa campanha Trazendo a Minha Causa ao altar do Senhor. Nós encerramos no dia 31 de dezembro, no culto de passagem de ano. Venha conosco todas as terças-feiras, às 20 horas, na Igreja do Nazareno, Jardim Aurélia, Avenida José Pancetti, 525. Nós temos nossa reunião de oração, onde nós apresentamos a Ele os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, para que Ele possa nos ajudar nesse planejamento, porque Ele é que sabe o que é melhor para a nossa vida. Não tenhamos medo, não tenhamos receio de apresentar a Deus os nossos projetos, para que Ele possa examiná-los, para que Ele possa aperfeiçoá-los, para que Ele possa nos conduzir, caminhar conosco na execução desses planos. Quinta-feira, nosso culto da vitória. Terça e quinta-feira às 20 horas, venha na quinta-feira participar conosco do nosso culto da vitória, onde estaremos falando a respeito da nossa campanha de fé, do nosso desafio de fé, e orando para que Deus, primeiro, nos dê planejamento, segundo, caminhe conosco na execução dos nossos planos. Domingo pela manhã, nós, às 9h30 da manhã, no mesmo endereço, na Igreja do Nazareno, Jardim Aurélia, nós também estamos reunidos para celebrar ao Senhor, para buscar a direção de Deus,
para a nossa vida, para o nosso caminhar com Deus. Venha, querido, traga sua família, participe conosco. Temos todos os cuidados, todos os protocolos sanitários estão sendo observados para que você possa adorar a Deus com segurança. Se você trouxer seus filhos, crianças, nós teremos um lugar para eles, com todos os cuidados dos nossos professores que estão atuando com as nossas crianças. Traga sua causa ao altar do Senhor. Talvez a sua causa seja uma porta de emprego que você está procurando. Talvez a sua causa seja melhorar a sua vida pessoal, com a sua família, com o seu relacionamento com Deus. Talvez seja a cura de uma enfermidade. Querido, não importa qual seja a sua causa, no sentido de que você pode trazê-la diante de Deus, porque Deus tem uma direção para a sua vida. Venha celebrar conosco. Venha adorar a Deus conosco, venha apresentar os seus sonhos diante de Deus, venha apresentar os seus planos diante do Senhor e convidá-lo para participar com você nesse momento de planejamento e na execução. Certamente você será bem-sucedido se assim o fizer com o Senhor juntamente com você. Venha participar conosco. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Queridos, porque Ele convida a buscar o Senhor junto conosco, porque a palavra de Deus diz no versículo 12 de Jeremias 29, então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diz o Senhor, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Queridos, Deus quer mudar a nossa sorte. O que é mudar a nossa sorte? Não é a sorte segundo o mundo, mas é mudar o destino da nossa vida. Mudar a nossa vida de fracassos após fracassos para uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Venha participar conosco do nosso desafio de fé. Minha causa no altar do Senhor. Deus, tenho sonhado com isto, Deus, tenho desejado isto, Deus, tenho desejado viver uma vida abundante que o Senhor tem para nós, mas não tenho conseguido. Agora eu venho ao teu altar para que o Senhor me ajude nessa caminhada. Querido, venha participar conosco. Deus é fiel, Deus tem o melhor para mim e para você nessa vida. Venha participar conosco, venha caminhar conosco nesse desafio de fé, na certeza de que o Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. Ninguém que clama ao Senhor ficará sem a resposta. Eu quero orar com você. Pai querido, te dou graça nesta oportunidade, colocando-me, ó Deus, diante de ti, ó Senhor, prostrado, ó Deus, com o meu espírito e o meu coração no teu altar, dizendo, Senhor, derrama a tua graça sobre a nossa vida, Senhor, e dê-nos bom êxito, ó Deus, nesta jornada, nesta caminhada, ó Deus, a fim de que nossos planos e projetos sejam bem-sucedidos nesse desafio de fé. Ministra ao meu coração, ao coração do teu povo, ao coração de cada um de nós, Senhor, a fim de que possamos, ó Deus, caminhar com o Senhor, ouvir a tua voz, sermos bem-sucedidos no nosso planejamento e na execução dos nossos planos. E para isso, precisamos da ajuda do Senhor. Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que vai caminhar conosco nesse desafio de fé, na certeza de que o Senhor nos levará em bom êxito nessa jornada. Assim eu oro, assim eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos e amigos que nos ouvem, orando em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido irmão, amigo, e reforço aqui o convite para você. Toda terça-feira, às 20 horas, toda quinta-feira, às 20 horas, todos os domingos, às 9h30 da manhã, na Igreja do Nazareno, Jardim Aurélia, na Avenida José Pansete, 525, nós esperamos você para um tempo de celebração, de adoração e de louvor. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, vem. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder.